Imaculada Conceição, família sagrada de Ceus. Vamos meditando aqui no canal Pregador Bruno G. A gente parando para analisar determinadas situações ou coisas que sucedem, ou a gente leva a brincadeira, ou leva um lado mais ruim, e aí acaba não só se inflamando por mal, mas de certo modo, se não tiver o controle, a pessoa vai se autodestruir. E essa reflexão é exatamente para estimular esse tipo de pensamento de equilíbrio, de analisar tudo e reter o bem e guardar o bem. Agora veja se tem cabimento sermos chefiados, comandados, abusados, escravizados por uma família, por um grupo, por uma patota, por uma diretoria, por uma elite, entre aspas, que exige demais dos seus serviçais, dos seus empregados, porque eles trabalham no sistema religioso do mesmo modo que um patrão trabalha com os seus empregados, ou seja, a relação é, sim, entre, eu até poderia dizer, senhores e escravos, nem vou dizer patrões e empregados, no caso do sistema religioso. E você cegamente acata tudo, todos os pedidos, faz tudo direitinho, achando que está agradando a Deus, porque foi Deus que colocou essa monarquia, esse rei, esse monarca, essa família, para lhe orientar na terra. Quando que na realidade, o único que direciona o caminho do ser humano, que Deus deixou na terra, foi o Espírito Santo. Antes do Espírito Santo era Jesus Cristo, quando estava na terra. E a gente, eu digo as pessoas, acabam idolatrando famílias que são levantadas supostamente por Deus para comandar um grupinho, um pequeno rebanho, ou às vezes até um grande rebanho, dá muito lucro. E nós não atentamos para a palavra que diz que não existe nenhum Senhor, nenhum mestre, o próprio Jesus disse isso, e devemos adorar ou seguir a não ser o próprio Deus. Mas voltando à questão, uma imaculada família comandando tudo, exigindo tudo dos outros, mas eles, iguais fariseus, não movendo nenhuma palha, não fazendo nada, sendo hipócrita, não dando exemplo. Esse isso tem cabimento. É uma coisa triste, não? Aqueles que são desequilibrados, ao saber disso, vão atentar até contra si próprios, vão fazer besteira. Mas aqueles que têm o conhecimento do Evangelho, com esses fatos, vão se alegrar, porque entenderam que único e exclusivamente o Senhor é Jesus Cristo, é Deus, e não uma família dona de uma igreja como essa daí que você está vendo aí, e diz que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é interessante, essas famílias chegam a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles na realidade, na prática, não têm Jesus como Senhor, coisa nenhuma. Ao explorar os fiéis, ao incutir ideias totalmente equivocadas, fora dos preceitos divinos, eles fazem iguais os fariseus que percorrem milhas e milhas para engarinhar ou ter um seguidor, um prosélito, e depois fazer desse duas vezes filho de Satanás, como a própria Bíblia diz, no sentido de abusar, escravizar e até mesmo, depois que não servir para mais nada, descartar essa alma, esse seguidor, esse fanático. Mas voltando à reflexão, você sendo comandado por um grupo como se fosse deuses na terra, e eles não são nada, são iguais a nós, pó e cinza. Muitos desses já estão até na cova, outros irão um processo racional, lógico. No entanto, todavia, o fanatismo, servir outros deuses, faz com que as pessoas fiquem cegas e não adorem a Deus sobre todas as coisas, lembrando que Deus não divide a sua glória com ninguém.
é Deus e pronto, não existe mais ninguém. Ah, mas tem que obedecer às autoridades, tem que respeitar. Respeitar a lei que Deus deixou, respeitar as autoridades quando elas não cometem abusos, tudo bem. E essas autoridades não sendo eclesiásticas. E se forem eclesiásticas, aquelas que não estão seguindo os preceitos divinos, tampouco é para seguir. Como o próprio Pedro disse, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, os usos e costumes, o rudimento dos homens, do mundo. Como, por exemplo, você vai mentir para defender o pecado da Imaculada Família, mas a Bíblia manda você não mentir. Jamais você pode consentir com o erro alheio, pois você estará cometendo o mesmo erro. Nesse caso exemplificativo, você está agradando os homens, obedecendo às ordens dos homens que mandaram você mentir para que abafasse o caso, o escândalo. No entanto, todavia, está desobedecendo a Deus, desagradando o Rei dos Reis, está fazendo tudo o que desagrada aos olhos do Senhor. Então pense sobre isso. João Batista, um grande exemplo, ele não temeu a represália que lhe viria na sociedade, do rei Herodes, da sua concubina, da sua rameira, e foi lá e disse: olha, não é lícito você possuir essa mulher, porque ela é do teu irmão. A mulher ficou incomodada, seduziu ou influenciou a filha para pedir a cabeça de João Batista. Você já conhece até a história. No entanto, todavia, João Batista agradou a Deus, mesmo desagradando aos homens, mesmo perdendo a sua cabeça. Então, um baita de um exemplo, e tantos outros registrados na palavra de Deus. Então, pense sobre, seja equilibrado, tememos a Deus e dá-lhe glória. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós somos o templo do Deus vivo e temos que cuidar para que esse templo não seja destruído, para que habite o Espírito Santo em nossas vidas, aquele que convence o homem e a mulher de todo o pecado, ensina todas as coisas, e é Ele que nos consola nos momentos mais difíceis, como o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ter bom ânimo é acreditar no consolo do Espírito Santo, é acreditar nas bênçãos do porvir, é acreditar que nada é de balde, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, é acreditar que Deus é galardoador daqueles que lhe buscam, é acreditar que ao clamar, o seu clamor não é em vão, porque como está escrito em Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Então, não te detenhas, clame em alta voz, não no sentido da loucura, da histeria, mas no sentido da persistência, com fé, que Deus vai com toda certeza lhe abençoar, vai resolver seus problemas, vai restaurar a família, curar, claro, tudo de acordo com a sua vontade, porque sem Jesus nada podemos fazer, e tudo gira em torno da sua vontade. Quando o próprio Deus permitiu que Jesus passasse pela via cruz, não adiantou ele clamar: Pai, afaste de mim esse cálice, porque não foi afastado. E o que eu digo é o seguinte: seja equilibrado, aceite os desígnios de Deus. Inclusive hoje mesmo estava vendo um pastor falando lucidamente referente ao livramento que o Donald Trump teria tido, porque o Trump disse o seguinte: foi Deus ou coincidência? Eu posso até acreditar que foi Deus mesmo que me livrou da morte, apesar que o Trump é homem, cheio de interesses também, não é 100%, não é santo, mas se Deus livrou, porque tem algum propósito, nós não sabemos, e tudo está nas mãos de Deus, tanto de proteger ou abençoar, ou de livrar o maligno, como de recolher, às vezes, aquele que não é tão maligno, sendo isso um paradoxo. Você já não parou para analisar nesse sentido?
Os bons morrem cedo e os terríveis continuam por aí. Ou como aquela expressão que diz, vaso ruim quebra-se nunca, ou é dificilmente quebrado. Mas é tudo permissão de Deus. O que se vai fazer? Então a gente não pode questionar nada. Isso sim é servir ao Senhor. E estamos aqui para servir a Ele e servir as pessoas. Não como escravos, mas sim com sabedoria e inteligência e amando a Ele sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos. Então, voltando à reflexão, nós não devemos servir a homens, a mulheres, a patrões religiosos, mas sim a Deus, respeitando a todos, mas jamais concordando com as coisas equivocadas, criminosas, com os pecados, principalmente os nossos pecados dos nossos amigos, conhecidos, pois como diz a Bíblia, aquele que se humilha, se arrepende, confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Que para Deus não existe maiores ou menores, todos nós somos iguais, todos nós temos o seu próprio valor, o seu dom, tem que ser despertado e praticado. Eu faço da medida possível aquilo que me foi compelido, obrigado, não pela força, mas sim pela graça do Senhor, pelo favor imerecido, que é o dom de pregar. Prego a tempo e a fora de tempo, na rua, fora da rua, em casa, internet, onde que for. E a maior pregação é meu testemunho de respeito, de amor, de autocontrole e de temor, obediência a Deus, que nos vê em todos os cantos da face da terra, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Fica adianta eu religiosamente, hipocritamente, estar aparentando que estou servindo ao Senhor por conta de rituais, por conta de roupa, indumentária, por conta de Bíblia debaixo do braço, por conta disso e mais aquilo. Mas nas tábuas do meu coração não está a palavra do Senhor. Eu não escondo a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Eu não obedeço na essência, só na aparência. Deus não olha para a nossa aparência de santo ou de santo, e sim para a essência de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora, que é humilde, que reconhece seus pecados, que diz que não é santo e que não é santa nessa terra, que é o mais terrível, a mais terrível pecadora, e que se não for a graça do Senhor, a misericórdia, a sua bondade infinita, nada acontece, os perdões não sucedem, ou o perdão do pecado nosso não acontece. Pensai sobre servir ao Senhor com alegria, com júbilo, mas ao Senhor, não a sistema religioso, não a empresa gospel, não a empresas e homens avarentos que ganham rios de dinheiro facilmente nessa terra com o nome do Senhor Jesus Cristo, com ameaças, com maldições. Quem não der o dízimo vai para o inferno, quem não ajudar aqui já está perdido, quem não for da minha patota, da minha seita, já está no fogão. É brincadeira, meu Deus. E Deus permite tudo isso acontecer para testar também a nossa fé, para nos provar, para ver de que espírito nós somos, para ver a quem nós tememos, para ver se a gente se deixa seduzir por um discursozinho de um avarento, de um mercenário, de um hipócrita, de um fariseu, de um empresário da fé. Se nós trocamos a bênção da primogenitura por um bocado de lentilhas, por promessas de riquezas passageiras, efêmeras nessa terra, aí está o fim de tudo. Funerária, o que adianta? Passa os céus e a terra, as palavras do Senhor não hão de passar. O próprio Deus disse, por intermédio do seu Filho, não ajunteis tesouros na terra, mas sim nos céus, e ajuntar tesouros nos céus. É praticando bem aqui, amando o próximo a si próprio e a Deus sobre todas as coisas. A maioria dos servos de Deus no passado não tinham nenhum bem sequer. Eram rejeitados pela sociedade, eram, entre aspas, a escória da sociedade. Ninguém dava valor, mas para Deus eles eram famosos, abençoados, ricos,
investir no seu real valor. E não se equivoque, Deus dá a bênção, dá a riqueza, mas não é para a gente se perder ou por se afastar dele, e sim para a gente ajudar pessoas necessitadas. Como Deus me deu esse dom de pregar, mesmo não querendo, quantas vezes eu afastei ou não quis pregar em igreja, mas quando entendi o recado, eu fiz a minha parte e atualmente eu faço, porque esse dom não é para ficar enterrado, porque nós vamos prestar conta. E aí o que você pode fazer, você faz. Pregar nunca é demais. E aqui estou a usar esse dom, deixar o Espírito de Deus usar a minha boca para te alertar, para me alertar, porque a palavra também é para mim de certo modo. Servimos ao Senhor com alegria, deixamos as bagagens deletérias, ruins, de homens, de ignorâncias, eu diria até burrices espirituais, para lá. Vamos ter uma mentalidade nova, como a própria Bíblia diz: renoveis o vosso entendimento, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente. Pode ser praticado aonde for, porque Deus sabe todas as coisas. Pode ser praticado até no hospital, no leito de dor. Pode ser praticado numa rua, como a gente está fazendo aqui. Deus é Deus, nada amarra Ele. Ele não está preso a nenhum movimento, a nenhum tipo de pensamento, a nenhuma casinha, e sim a sinceridade. Deus se agrada da sinceridade dos corações, um coração contrito, como o rei Davi tinha, apesar dos pecados todos. Ele se humilhou, reconheceu as suas misérias e fez a sua parte, e Deus o perdoou, e Deus o salvou, e da sua família, da sua descendência, veio o Messias, porque Jesus veio da linhagem do rei Davi. Olha que maravilha, como Deus pode mudar o cativeiro, pode mudar tudo para bem, para o bem, basta a gente querer. E com essas palavras, tenha foco, fé em Deus. O restante é perda de tempo. Se você começar a ter essa espiritualidade verdadeira, começar a ler a palavra de Deus, começar a ter uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, você vai entender exatamente o que eu estou a dizer, essa grande realidade. Você não vai seguir famílias, você não vai defender erros de ninguém, nem os seus. Você sabe a quem tem servido e sabe que Deus lhe conhece e que dele você não pode escapar. Você não vai atrás de medos, de mentiras, de fobias, de quem quer que seja. Porque onde há o amor, há o que? Temor? Não, não há temor, não há medo. Há liberdade, não para libertinagem, não para promiscuidade, mas sim para a graça, para o poder do Espírito de Deus, para as maravilhas, não no sentido louco, religioso, mas sim verdadeiro, a lógica divina do próprio Deus. Deus abençoe e faça você entender melhor uma coisa tão simples. Servir a Deus é melhor do que servir aos homens. Temos o dever de servir a Deus do que aos homens. Deus se agrada daqueles que não somente crê, não somente estremece, mas principalmente obedece, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos, mas sim da obediência. E a obediência é o que? Reconhecer Jesus Cristo como Salvador. A obediência é executar o amor. A obediência é procurar as coisas mais coerentes à luz do Evangelho. A obediência é temer a Deus na prática. Não de ter medo, mas sim de lutar por amá-lo sobre todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo, você tem que amar. Como o próprio Jesus disse: mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Até mais.